Meus irmãos queridos, graça e paz, bom dia a todos. Quero manifestar minha gratidão a Deus e a minha alegria em poder retornar a essa amada igreja, essa igreja preciosa do nosso Senhor Jesus. Agradecer ao pastor Rubinho e a pastora Márcia por essa acolhida. Também parabenizar mais uma vez o pastor Paulo Azevedo, a pastora Sula, por esse encontro maravilhoso, na pessoa do nosso querido pastor Lima. Saudar a todos os pastores e obreiros que estão aqui presentes. Feliz de ver o pastor Fábio lá atrás, né? Satisfação enorme em vê-lo e reencontrá-lo, esse servo de Deus que tem sido o instrumento do Senhor na obra missionária, né? Muito bom vê-lo aqui. E os demais pastores, colegas que eu pude dar um abraço, minha alegria. Eu queria dividir com os irmãos uma breve palavra, creio ser uma palavra de Deus aos nossos corações, conversar com vocês um pouquinho a respeito de um texto. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 29. Faremos a leitura somente dos versículos de número 12 a 15. Vamos ler a partir do versículo de número 10, melhor dizendo, ao 15. Diz assim o texto sagrado: Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor. E este é o seu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que de ti primeiro recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como sombra, que passam rápido, sem deixar vestígio. Amém? Você pode curvar sua cabeça por mais um instante, meu irmão? Pedir que o Espírito Santo venha falar com você, que o Espírito Santo venha nos dar a sua palavra nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar, por esse encontro maravilhoso, por cada palestra, cada palavra, Senhor Deus, que já foi ministrada aqui. Tenho certeza, Senhor, que o Senhor edificou poderosamente o coração de cada um que já participou desse encontro. Há irmãos que estão aqui, Pai, fazem parte desta igreja local e que vieram também para te ouvir. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Que eu não fale nada além, nada aquém daquilo que o Senhor tem a dizer. E que eu possa ser simplesmente um vaso, Pai. Um vaso de barro, onde o teu poder, o teu Espírito possa, Senhor Deus, glorificar somente o nome de Jesus. Assim oramos e assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês sobre um tema comum, mas muito importante. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Pensando no texto que nós lemos, que é um texto que se remete aos últimos dias, ou os últimos atos do reinado de Davi, mostra algo que a gente precisa conservar em nosso coração, em nossa mente, em nosso radar. Mais importante do que como nós começamos,
é como nós terminamos. O final das coisas é mais importante do que o início dela. E talvez o final da vida de alguém reflita não somente aquele momento, mas tudo aquilo que a pessoa valorizou em toda a sua trajetória. E Davi aqui no final da sua vida, no final do seu reinado, ainda conservava um sentimento muito vívido em seu coração. O sentimento de honrar a Deus. E nós vivemos, como sociedade no geral, dias que a honra se tornou quase um folclore. Filhos que desonram pais, cônjuges que desonram casamento, obreiros que desonram o chamado e a vocação que receberam do Senhor, e não poucos homens e mulheres têm desonrado a Deus, não somente com as suas palavras, mas com as suas vidas. Estávamos no momento aqui antes, e o pastor Jefferson, nosso presidente aqui da CIBESP, trouxe uma palavra de gratidão e de honra ao nosso pastor Lima, que tem mais de 60 anos de ministério pastoral ordenado, e que tem honrado essa vocação, que tem honrado esse chamado, e como disse o pastor Jefferson, é uma referência a todos nós. Mas há muitos outros obreiros também aqui que têm honrado a vocação, honrado o ministério. E a palavra de Deus diz que nós devemos dar honra a quem se deve honra. Porque Deus leva a sério essa questão de honra. Tanto é que ele diz, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. E Davi, por mais que teve situações desafiadoras na sua vida, incongruências, problemas, situações que vocês conhecem de Davi, ele foi um homem que viveu a sua vida para honrar a Deus continuadamente ou continuamente. O texto que nós lemos aqui está dentro do contexto da preparação para a construção do templo que Salomão veio a construir depois da morte de Davi. E é interessante que o desejo de construir o templo nasce quando Davi está na sua casa, e ele olha para a sua casa, e ele vê que ele mora num palácio, ele vê que ele tem do melhor, e algo inquieta o coração dele. Como é que eu posso morar num palácio, enquanto a arca da aliança, a arca de Deus, permanece em uma cabana? Veja, Davi, ele tinha um sentimento que o movia. Ele queria entregar o melhor para Deus. Ele não queria entregar a Deus aquilo que lhe sobrava. Não queria entregar para Deus o resto. Ele queria que Deus tivesse o melhor. Ele queria que Deus tivesse mais do que ele. Ele queria construir, mas não para si, queria construir para o Senhor. Então, Davi viveu esta vida centrada naquilo que ele poderia construir para Deus. Foi o Martin Luther King que disse assim: a pergunta mais persistente e urgente da vida é o que você está fazendo pelos outros. Mas talvez uma pergunta urgente, corroborando com essa ideia do Dr. Luther King, é:
O que eu estou fazendo para Deus? O que eu estou fazendo para Deus, fazendo para o outro? Porque eu costumo dizer que nós servimos a Deus servindo ao outro. Nós cantamos para Deus, cantando para o outro. Nós oramos a Deus, orando pelo outro. Nós servimos a Deus, servindo ao outro. Então nós enxergamos o nosso serviço a Deus quando nós nos enxergamos no outro. A gente vê que Davi não foi autorizado a construir o templo. Lá em 1 Crônicas 28:3, 1 Reis 8:17 a 19, Deus disse para Davi: não, você não vai construir o templo. Deus fala que ele era um homem de guerra, um homem com as suas mãos manchadas pelo sangue. Ele não tinha essa propriedade para construir o templo. Davi era igual ao meu amigo Rubinho, workaholic, alguém que gostava de trabalhar, né? Tinha acabado, estava aposentado lá e falou: vou começar um projeto simples, construir um templo, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tô tranquilo aqui, vou arrumar alguma coisa para a cabeça. Mas Deus falou: não, Davi, você não vai construir o templo, agora você vai aquietar e você vai construir na vida do seu filho. Deus tinha uma restauração familiar para Davi, porque Davi foi um homem com muitos problemas familiares. Mas no final da sua vida, Deus o reaproximou do seu filho Salomão, e ele pôde ser uma bênção para a sua família. Ele que tinha sido alguém ausente, alguém distante, agora se aproximou nesse novo projeto, nesse novo empreendimento, mas não agora para construir um projeto, mas para construir a vida do seu filho Salomão. Olhe para mim aqui, nunca é tarde. Amém? Nunca é tarde para reconstrução familiar, reconstrução de proximidade, reconstrução de elos, restauração de amizade. Quem recebe essa palavra diz um amém. Mas Davi recebeu um não. Quem já recebeu um não de Deus aqui? Levanta a mão. Tem gente que nunca recebeu um não de Deus? Ou tem gente que não escutou o que eu falei? Vou perguntar de novo. Quem aqui já recebeu um não de Deus? Levanta a mão. Ainda bem que não foi só eu. É gostoso receber não, gente? Até de Deus não é gostoso receber não. Dói receber um não. Depois a gente vai ver que o não de Deus é bênção. O não de Deus é proteção. O não de Deus é saúde. Mas na hora que a gente recebe não é bom. Davi cheio de boa intenção, vou construir um templo para o meu Deus, vou erigir um templo para o Senhor. Deus fala: não. Mas é no não de Deus que a gente percebe o coração de Davi. Porque Davi, ele não se comportou como o dono da bola. Quem aqui quando era criança já jogou com o dono da bola? Sabe? Ou você já foi o dono da bola de repente, né? Deixa eu explicar essa expressão. Tinha um time de futebol e tinha aquele jogador que não sabia jogar muito bem. Mas ele era o dono da bola. Então eu precisava ser escalado, senão acabava o jogo. O dono da bola, ele não jogava muito bem, mas ele falava assim: vocês não me colocarem para jogar, eu pego a bola, vou embora, e acabou o jogo. Davi não se comportou como o dono da bola. Se eu não vou jogar, então também, Senhor, meu filho que se vire. Já que não sou eu que vou construir o templo, já que não sou eu que vou receber os méritos disso, que outro faça. Tem gente que se comporta assim, né? Se eu não for receber os méritos, se o meu nome não for citado, se eu não for liderar, se eu não for aparecer, então quem for fazer, que faça. Mas Davi, ele fala: não, tá bom, Senhor. Não sou eu que vou construir, é o meu filho, então eu vou ajudar ele.
Nós podemos fazer coisas incríveis quando nós não nos importamos em receber a glória para nós. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Nós podemos fazer coisas maravilhosas, sensacionais, quando nós não nos ficamos preocupados em quem é o dono da bola, porque o dono da bola é o Senhor. Ele é o dono da glória, da honra, do louvor, e tudo é para Ele, meus irmãos. E essa oração que Davi faz, que a gente leu aqui, é uma oração que fala muito comigo. É uma oração que fala muito ao meu coração. É uma oração belíssima, que é a oração da dedicação das ofertas ao templo. E eu queria destacar aqui 3 pontos que a gente encontra nessa oração. Primeiro, Davi reconhece quem Deus é. A gente não consegue honrar quem a gente não reconhece quem é. Já viu que quando às vezes a gente está em algum lugar, alguém fala assim, aquele lá é um artista, aquele lá é um cantor, aquele lá é um juiz, a gente até usa uma postura diferente, né? Aquele lá é um pastor, a gente até estufa o peito assim, né? Porque quanto mais a gente conhece a importância de alguém, mais a gente se comporta de forma a honrar esse alguém. Quanto mais nós conhecemos quem Deus é, quem é o Deus que nós servimos, quem é o Deus ao qual nós oramos, quem é o Deus da nossa salvação, mais temor vem ao nosso coração, meus irmãos. Intimidade com Deus não tem nada a ver com irreverência. Tem algumas pessoas que se acham tão íntimos de Deus e começam a tratá-lo com irreverência. Mas o expediente bíblico é o contrário. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais temor e reverência nós temos por quem Ele é. Mas nós vamos tratá-lo com essa reverência. Davi, ele ora no versículo de número 11, se você quiser acompanhar comigo. Nós já lemos, ele fala assim: ó Senhor, a ti pertence a grandeza, o poder, a glória e a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus, na terra, é teu, Senhor, e este reino é teu. Amém, Senhor. Reconhece quem é o Deus que ele está honrando. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que domina sobre todas as coisas. É o Deus que é soberano. Essa oração aqui de Davi, ela faz um eco veterotestamentário com a oração que Jesus nos ensinou no Novo Testamento, que é a oração do Pai Nosso. Reconhecendo quem Deus é. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu, venha a nós o seu, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Honrar a Deus é reconhecê-lo, é cultuá-lo, é adorá-lo, inclusive de forma litúrgica, numa celebração pública, nós honramos o nome do Senhor. Nós não viemos aqui, meus irmãos, em primeiro lugar para receber nada. Nós viemos aqui para honrar o nome do Senhor. Nós viemos para cultuar o Deus da nossa salvação. Nós viemos aqui para prestar o nosso culto ao Senhor. Davi, ele honrava a Deus colocando Deus em primeiro lugar. Falei algo lá na igreja há um tempo atrás, meu amigo pastor Sérgio, o pessoal depois olhou para mim e falou: pastor, é uma verdade dura. Eu falei: quer saber quem você coloca em primeiro lugar na sua vida? Confere o seu relógio e o seu extrato bancário. Vai ter bons indícios de quem você honra na sua vida.
Porque a quem nós honramos, nós dedicamos tempo. E a quem nós honramos, nós dedicamos recurso. Davi, ele colocava Deus em primeiro lugar, honrava a Deus o colocando em primeiro lugar. Uma das primeiras ações do seu reinado foi trazer a Arca da Aliança de volta. Segunda de Samuel 6, 12 a 15. Por quê? Porque Davi não queria um reinado que não tivesse a presença de Deus. É mais ou menos a oração que Moisés faz. Senhor, não nos faça subir daqui, se o Senhor não for conosco. Alguém que honra a Deus, não quer ir para algum lugar, não quer estar envolvido em um projeto, não quer estar em uma aliança, não quer viver aonde a presença do Senhor não está e não abençoa. Quantos podem dizer um amém? Davi, quando ia para as batalhas, quando tinha que tomar as suas decisões de guerra, a primeira coisa que ele fazia era consultar o Senhor. Por quê? Porque sabia que a vitória vinha de Deus. É o Senhor quem dá vitória às nossas guerras, meus irmãos. É o Senhor quem dá triunfo nas nossas batalhas. Davi escreveu algo que eu gosto muito no Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A nossa confiança está no Senhor, amém? Uns confiam em políticos, em partidos políticos, uns confiam na força do seu braço, outros confiam no seu nome, outros confiam nos seus recursos, mas a igreja de Jesus confia no braço forte do Senhor. Com eles está o braço da carne, mas conosco o braço forte do nosso Deus. A igreja prevalece porque a mão do Senhor está sobre ela. Foi assim que disse Lucas sobre a igreja de Antioquia em Atos dos Apóstolos: a mão do Senhor estava sobre eles. A igreja triunfa, meus irmãos, porque a mão poderosa, gloriosa e santa do Senhor está sobre nós. Davi, em segundo lugar, era um rei humilde, dependente e mordomo. Dá para ser rei humilde? Meus irmãos, humildade não tem a ver com o que temos, mas com a atitude do nosso coração. Davi era um rei humilde, dependente e mordomo, que reconhecia que tudo que ele tinha, na verdade, não era dele. Ele reconhecia que nada é meu, Senhor, tudo veio de ti e tudo deve voltar para ti. Leiamos o versículo 14 mais uma vez aqui de 1 Crônicas 29. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que de ti primeiro recebemos. Olhe para aqui, minhas irmãos, aqui um pouquinho. Davi estava entregando uma fortuna. Era uma fortuna. Era muito dinheiro. Talvez todos os seus despojos de guerra de uma vida inteira, ele estava entregando para a construção do templo. E não só ele, mas a comunidade também se moveu generosamente, voluntariamente para entregar. Então eles estavam entregando muita coisa. Não era pouca coisa não. Mas olha o coração de Davi. Ele não ora assim: Senhor,
olha o quanto eu estou entregando ao Senhor. Olha o tamanho da minha oferta. Olha o quanto eu arrecadei para a tua obra. Ele fala: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudesse te dar alguma coisa. Porque na verdade tudo que eu estou te dando veio de ti. Veio das tuas mãos. E eu apenas estou devolvendo. Apenas estou devolvendo e reconhecendo que tudo que eu tenho é do Senhor. Algumas vezes, trabalhando em algumas questões desafiadoras de igreja, nos deparamos com pessoas que disseram assim: olha, se eu não entregar o meu dízimo nesta igreja, a igreja fecha. Se eu não ocupar esse ministério, ele não funciona. Se eu não exercer esta função, ela não prospera. Sabe por que não fecha? Sabe por que continua funcionando? Sabe por que vai adiante? Porque a obra não é minha, meu irmão. A obra não é sua. A obra é do Senhor Jesus. A igreja tem um dono, sim, e esse dono é Jesus Cristo, que comprou-a com o seu próprio sangue, e Ele tem a sustentado há mais de 2000 anos atrás, e vai continuar sustentando até o dia perfeito, porque a igreja do Senhor, a obra do Senhor é sustentada pelo próprio Senhor. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, sempre terá os recursos de Deus, disse Hudson Taylor, o missionário. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor nos dá o privilégio de participarmos do que Ele está fazendo. Mas quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para entregar ao Senhor? O apóstolo Paulo diz, 1 aos Coríntios 4, 7, ele faz uma pergunta. Queria fazer com você, para você. O que você tem que não tenha recebido? O que você tem que você não recebeu primeiro? O corpo que você e eu habitamos, recebemos do Senhor. O sangue que corre em nossas veias, recebemos do Senhor. Os dons e os bens que você e eu temos, de quem temos recebido? A pessoa que você chama de filho, esposa, marido, irmão, de quem veio? A quem pertence? O que tenho? O que eu realmente tenho que seja plenamente meu? Posso te dizer, irmão? Nada. Tudo veio do Senhor. Tudo que eu e você temos, tudo o que eu e você somos, veio das graciosas e preciosas mãos do Senhor. Davi entendia isso: eu não tenho nada, tudo o que eu tenho veio do Senhor, e eu quero devolver tudo o que Deus me deu para a glória dEle. Se Deus me deu vida, eu quero viver para a glória dEle. Se Deus me deu talentos, eu quero desenvolver esses talentos para a glória do Senhor. Se Deus me deu bens e recursos, eu quero pegar esses bens e compartilhar para a glória do Senhor. Se Deus me deu família, eu quero que a minha família seja para a glória do Senhor. Se Deus me deu a oportunidade de gerar filhos, eu quero que os meus filhos sejam para a glória do Senhor. Se você é um jovem que está na presença de Deus, use a sua juventude para a glória do Senhor. Se você já se aposentou e hoje você tem uma vida mais confortável, use o final da sua vida
para a glória do Senhor. Tudo que você recebeu, use e devolva para a glória do Senhor. Quero terminar no último ponto, dizendo que Davi reconhece que ele era um peregrino. Versículo de número 15, ele diz assim: somos estrangeiros e peregrinos na terra, como os nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Davi entende que ele não é o começo, nem o final das coisas. Ele faz parte de uma engrenagem que Deus estava montando desde os patriarcas, desde Abraão, Isaque, Jacó. Ele fala: eu sou peregrino como os meus antepassados, como Isaque, como Jacó, como Israel. E ele fala: a nossa vida é transitória. E nós não somos o livro todo, meus irmãos. Nós somos talvez uma pequena parte desse livro. Algumas linhas, algumas páginas. Honrar a Deus é compreender que nós podemos fazer parte daquilo que Deus está realizando nesse tempo. Davi, ele fala: olha, o reino não é meu, o reino é do Senhor. Eu ocupei esse reino nesse tempo, mas o reino pertence ao Senhor. Davi, ao construir e trabalhar para a construção do templo, ele revela que ele nunca foi alguém que quis o protagonismo, mas ele quis só ser parte do que Deus estava construindo. Sabia que Deus começou a construir muito antes dele, e que continuaria construindo muito depois dele. E ele queria fazer parte disso. Um dia eu vi uma jovem orando lá em nossa igreja, e eu achei bonita aquela oração. Ela orou assim: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo hoje. Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está escrevendo e realizando hoje. É uma bonita oração para se fazer, né? Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor está realizando hoje. Eu não quero ser o protagonista. Eu não me importo de estar na frente, e nem de ser o cabeça. Mas, Senhor, por favor, me permita fazer parte. Me permita fazer parte do que o Senhor está fazendo e vai fazer em Paulínia, nesses próximos dias, nesses próximos anos. Eu quero ser parte. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha casa, na minha família, no meu lar, mas, Senhor, me permita fazer parte. Eu oro, pastor Paulo, pastora Sula, pastor Lima, porque eu sei que Deus está fazendo grandes coisas na nossa CIB. E não importa como, que o Senhor me permita fazer parte disso. Eu quero fazer parte do que Deus está construindo na nossa denominação. Me permita, Senhor, fazer parte. Porque veio muita coisa antes de nós, e virá muita coisa depois de nós. O importante é que a gente seja parte do que Deus está fazendo hoje. Olhe para mim aqui, estou terminando. Davi honrou a Deus, e nunca buscou honra para si. Mas Deus honrou Davi. Não foi Davi que buscou honra, mas Deus honrou Davi. É impossível contar a história de Israel sem falar de Davi. E até mesmo quando nós falamos do nosso Senhor Jesus, que é o verdadeiro rei, que é o rei dos reis,
o Senhor dos senhores, o Rei eterno, imortal. Quando nós falamos de Jesus, temos eco em Davi, porque o nosso Senhor Jesus, segundo a carne, foi da descendência de Davi, a raiz de Jessé. E muitos aqui na terra, na encarnação do nosso Senhor, o chamavam de Jesus, filho de Davi, reconhecendo que ele era o rei que viria para ocupar o trono de Davi, o Messias prometido, o Messias eterno. Meus irmãos, quem vive buscando honra não é digno dela. Posso ouvir um amém? Quem vive atrás de honra não a merece, mas aqueles que vivem para honrar a Deus, o próprio Deus os honra. E você e eu podemos honrar a Deus aonde nós estamos hoje. Porque Davi não começou a honrar a Deus quando ele recebe uma coroa na cabeça. Davi começou a honrar a Deus lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi honrou a Deus fugindo de Saul. Davi honrou a Deus na caverna de Adulão. Davi honrou a Deus em todas as fases da sua vida. Talvez você pense, quando eu chegar lá, quando eu tiver, eu vou honrar a Deus. É um pensamento equivocado, porque você pode honrar a Deus exatamente aonde você está hoje, com o que Deus colocou nas suas mãos hoje. Permita contar um testemunho para encerrar, depois fazer a leitura da conclusão. Eu lembro de um irmão em nossa igreja, alguns anos atrás, e todas as vezes ele chegava para mim assim e falava assim: pastor, Deus vai me dar muito recurso e eu vou pagar todas as contas da igreja. Nós estávamos na época querendo construir um templo, né? E ele falava: eu vou dar o templo para a igreja. E eu, muito respeitosamente, falava: glória a Deus, irmão, que Deus te prospere e te dê condição para você fazer isso. E ele falava isso reiteradas vezes. Aí um dia, eu não sei se ele me pegou inspirado ou sem paciência, não sei dizer. Não sei. Mas eu falei: irmão, vem cá, vamos conversar. Você quer dar um templo para Deus? Você quer pagar as contas da igreja? Começa pagando a água que a gente bebe aqui na igreja. Porque quando você fala para Deus que você vai dar algo que você não tem, parece que Deus quer o que você não tem, mas Deus quer o que você tem. Começa honrando a Deus com a água, que Ele vai te dar condição de você honrar a Ele com mais. Conclusão: nunca pagou a água, mas também nunca mais falou que ia fazer. Quem quer honrar a Deus, honra com o que tem, irmão. Honra com o que tem. Honra com as 2 moedas. Honra com o dízimo de um salário mínimo. Honra vindo a pé para a igreja porque não tem o dinheiro da condução. Honra fazendo ovo missionário, cantina missionária. Quem quer honrar a Deus, honra aonde está e com o que tem. Então todos nós podemos hoje sair daqui dizendo: eu vou honrar o Senhor. Quero ler uma conclusão que eu escrevi. Permita-me, porque se eu falar não vai ficar tão apresentável. Davi não terminou sua vida segurando o trono, terminou entregando. Entregou o ouro, entregou o projeto, entregou o filho, entregou o futuro, entregou o reino. Mas só conseguiu entregar tudo isso, porque muito antes já havia entregado o coração. Ele não começou com coroa, começou com fidelidade. Não começou no palácio,
começou no campo. Não começou com aplausos, começou com obediência. E terminou adorando. Talvez não sejamos chamados para construir templos. Talvez não sejamos lembrados por grandes feitos. Talvez nossa história não ocupe muitas páginas. Mas todos nós podemos decidir quem ocupará o centro. Porque no fim, não será o tamanho do que edificamos que falará mais alto, mas a quem pertencíamos enquanto edificávamos. Hoje, a pergunta não é apenas o que estou fazendo pelos outros. A pergunta mais profunda é: para quem estou vivendo? Se hoje fosse o último capítulo da nossa história, o que ele diria sobre quem honramos? Davi não levou ouro, não levou o trono, mas deixou algo eterno, um coração que honrou a Deus. E o próprio Deus declarou: eu honro os que me honram. Essa é a única honra que atravessa a eternidade. Que possamos viver de tal maneira, que quando nossos dias se encerrarem, não sejamos lembrados apenas pelo que fizemos, mas por quem colocamos no centro. Porque quem vive para ser honrado pelos homens, termina vazio. Mas quem vive para honrar a Deus, termina em paz. E essa é a única conclusão que realmente importa. Podemos orar? Eu queria orar com você. Talvez você entrou aqui hoje, ouviu essa palavra, o Espírito Santo falou no teu coração. E você é um jovem, um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, um pastor, um líder, um irmão da igreja, um visitante. Talvez sentiu no seu coração essa chama ardendo, um desejo de honrar a Deus. Eu não quero viver para a honra simplesmente dos homens, mas que a minha vida seja para honrar o Senhor. E talvez você queira, diante dessa palavra, assumir um novo compromisso, ou reassumir um compromisso, ou assumir um compromisso, de honrar ao Senhor. Eu quero orar com você, e eu quero orar por você. Se você puder, curve a sua cabeça, eu vou fazer uma oração simples, mas que durante esta oração, você faça um compromisso com Deus. Eu vou te honrar, Senhor, com o meu tempo. Eu vou honrar, Senhor, o Senhor com aquilo que eu tenho recebido, Senhor. Eu vou honrar o Senhor, Deus, lá dentro da minha casa. Eu vou honrar o Senhor, mesmo quando o Senhor me disse não. Eu queria estar nesta função, eu queria assumir esse papel. O Senhor me disse não, mas mesmo assim eu quero honrar o Teu nome. Quero honrar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos.